Deixa eu entrar aqui no Face. Você está na sua página, né? Boa noite a todos. Nós estamos aqui, mais um bate-papo inclusive. E hoje o nosso bate-papo vai ser sensacional. Hoje nós vamos falar aqui com a Andréia Silva, presidente da Associação G14 da Síndrome Pós-Pólio. André, enquanto as pessoas vão chegando, tá? Eu vou compartilhar aqui na minha live, eu vou compartilhar aqui nas minhas páginas. Se você quiser entrar também, compartilhar, tá Vou fazer na isso. minha página, tá? Enquanto as pessoas vão chegando para o nosso bate-papo aqui, nós vamos Beleza. compartilhando a live, né? Para que as pessoas. Só, Onde é que rapidinho. tá? Ainda não achei a live aqui para compartilhar. Então, na minha página, Jailson Lacerda, ninguém fica para trás. Já tem alguém na live aqui? Eu queria que Tá bom, alguém é que ainda não tá. já comentasse aqui para ficar mais fácil para a gente começar a compartilhar. Então, quem já chegou aqui no nosso bate-papo, vai comentando aí, que daqui a pouco nós vamos ter um bate-papo sensacional com a Andréia Silvia, presidente da Associação G14. Esse vai ser um bate-papo muito bacana, porque nós vamos falar sobre a síndrome pós-pólio, né, André? Vamos Isso. falar da poliomielite, né, que era a paralisia infantil, né, para que as pessoas entendam o que era, para as pessoas entenderem aqui o nosso bate-papo. E vamos falar sobre a síndrome pós-pólio. André, seja bem-vindo aqui no meu canal, no meu bate-papo. Hoje você é a protagonista aqui Obrigada. do nosso bate-papo. Então, se apresente aí para as pessoas, conte um pouco da sua história e daqui a pouco nós começamos a falar sobre a poliomielite. O meu nome é Andréa. Eu atualmente estou presidente da Associação G14, que é a associação que dá apoio para as pessoas que tiveram poliomielite, geralmente na infância, ficaram com uma sequela. Por isso nós somos pessoas com deficiência por causa das sequelas da poliomielite. E a síndrome pós-pólio é uma coisa nova que há uns 20 anos tem sido estudada, que é a sequela neurológica deixada pela polio. Porque a poliomielite não é só uma doença que aconteceu lá na infância e deixa a pessoa com uma sequela física, ela deixa uma sequela neurológica. E essa sequela neurológica, ela só se manifesta mais fortemente depois de 30 ou 40 anos que a pessoa convive com a poliomielite. Então, a pessoa não compreende o que está acontecendo com ela, porque aquela, aquela estabilidade que ela conhecia dentro da sua realidade, da sua deficiência, ela deixa de existir. Começa a ter uma realidade nova. Então, é necessário que a pessoa se readeque a essa nova condição, que é a síndrome pós-pólio. A síndrome É porque pós-pólio tem uma porção de novos sintomas. E é isso o que deixa a pessoa meio baratinada, né? Porque ela estava habituada com uma forma de se relacionar com a vida ou com a deficiência dela e, de repente, aquilo que para ela era normal deixa de ser aquilo, começa a ter uma piora importante. Você queria falar? não é isso aí, André. O bate-papo hoje vai ser sensacional, porque a maioria das pessoas acha que a pessoa que teve poliomielite, que hoje já está a sociedade já não tem mais, já está protegida por conta das vacinas, né? Por conta de outras questões, já não tem mais poliomielite. Mas aquelas pessoas que pegaram, que tiveram a poliomielite, que era criança na época, né? E aí acharam que estava tudo estabilizado, a deficiência tinha ficado com aquela sequela e pronto. Mas aí, no decorrer do tempo, as pessoas foram descobrindo que não, que tinha uma consequência ainda para o futuro, que as pessoas
com poliomielite ainda estava aí na sociedade, que Exatamente. precisava de outros recursos de terapia, de fisioterapia, né? E aí, assim, a G14, conta para nós um pouco sobre a G14, qual que é o trabalho que a G14 vem fazendo aí para as pessoas. Primeiro, fala o que é G14, né? Para as pessoas entenderem o que nós estamos falando aqui nesse bate-papo. Então, eu vou voltar mais lá atrás. É, como essa síndrome pós-pólio, ela é uma nova condição e ela tem alguns sintomas que são bem importantes, são bem debilitantes, como a pessoa sente uma nova fraqueza, ela sente uma fadiga importante, ela começa a sentir dor porque a relação dela com o corpo dela não é mais a mesma, então ela se sente mais frágil. E essas pessoas, principalmente com a nova fraqueza, começaram a procurar os centros de tratamento e não havia um lugar especializado. Porque, embora a ACD tenha sido criada por causa da polio, hoje ela não atende polio de uma forma assim bem preponderante. Ela atende todas as deficiências. E também quem atende as pessoas, que sempre atendeu as pessoas que tiveram polio, foi o ortopedista. Então, o ortopedista falava, se você está caindo, se você está cansado, é porque as pessoas ficam velhas, está ficando velho, e aí você não consegue fazer as coisas. Mas isso parecia estranho, porque tinha pessoas com 30, 35 anos e o médico falando que é porque você está ficando velho. Quem com 35 anos está ficando velho? 35 anos você está na flor da sua idade. Né? Hoje a pessoa está com 50 anos e está super bem. Por que a gente não estava super bem? Alguma coisa estava acontecendo. Então, criou-se um núcleo de estudo dentro da Unifesp, no setor neuromuscular, para ver o que estava acontecendo com essas pessoas. Até hoje existe esse lugar, esse ambulatório de investigação de doenças neuromusculares que atende pacientes de poliomielite. E aí eles começaram a ver o que estava acontecendo com essa população. Descobriram que o que estava acontecendo não era só com a população de polio, que não era só no Brasil, já havia relatos, então criou-se um núcleo de estudos. E foi feito um estudo com 200 pacientes, e foi feito um trabalho de mestrado, e aí chegou-se à conclusão que isso era uma nova condição, porque o que está lá descrito é que a pessoa que teve poliomielite está curada, né? Porque a poliomielite é um vírus como o que está o corona, né? É um vírus, só que ele deixa afetado os neurônios motores, a pessoa perde a mobilidade e, e ela não tem mais a doença depois que ela se cura, mas ela fica com a sequela. Mas não tinha nada que descrevesse essa condição neurológica atrelada à polio. Então, houve a necessidade de levar esse estudo, foi apresentado em Genebra e foi aceito, e ele virou um CID, que é o Código Internacional de Doença, que é o G14. Por isso que a gente coloca a Associação G14, é a Associação Síndrome Pós-Polio, mas a gente usa só o código, que é o Código Internacional de Doença. Então, ao conquistar o CID, significa que há o reconhecimento de que esse impacto neurológico que a polio deixa é uma doença, e que ela não necessariamente tem a ver com a sequela da polio. Porque a sequela é uma cicatriz, é uma coisa que ficou. Mas a doença, ela permanece, e ela é uma doença neurológica. Saber disso fez as pessoas que têm isso perceberem que elas não são loucas, porque você falava, mas como assim? Eu estou sentindo isso, todo mundo dizendo, não, isso não tem nada a ver. Não, é só que você não está mais com vontade de fazer as coisas que nem antes, só porque você, sei lá, não gosta mais de fazer as coisas. E, na verdade, não tem nada a ver com isso. Realmente existe um impacto na qualidade de vida bem importante.
Entendi. Então, esse é o G14. É, aí por isso que foi chamado de 14. E aí, dentro dessas condições, novas condições que descobriram, que a poliomielite deixou para as crianças, que a poliomielite, para quem está assistindo e não sabe o que, que é que o pessoal chamava de paralisia infantil, né? Infantil, Então, isso. teve aquele. Naquela época não foi uma pandemia, teve uma epidemia de poliomielite aqui no Brasil. Né? E dentro dessas condições novas, descobriram que a pós-polio, ela é degenerativa? Ela é degenerativa porque ela é do neurônio motor, e os neurônios eles não se regeneram. Significa que quando você perde um neurônio, você perdeu, ele não se repõe. Então, você vai perdendo o neurônio. Eu vou explicar o que, que acontece quando a pessoa tem a polio. A gente tem o neurônio motor, que é o neurônio que leva o impulso elétrico lá do cérebro até o membro, onde você vai mexer. Então, você perde esse canal de comunicação. Você tem lá a sua perna, o seu músculo, mas não chega a corrente elétrica, né, que é feita pelo neurônio motor. Então, quando a criança é afetada pelo vírus e ela perde esse movimento, e depois você cura o vírus, livra ela da doença, fica aquela sequela. A criança não consegue mexer o braço, não consegue mexer a perna. Né? Cada criança ficou com uma sequela, não existe duas sequelas iguais. E aí, quando você volta a fazer fisioterapia, você estimula e a criança começa a melhorar. Então, eles perceberam que se você fizesse massagem, fizesse mexer, pusesse na piscina, o que acontece? Aquele membro que não mexia, ele começa a ganhar algum movimento. Não mexe igual, o que você ganha não fica igual de uma pessoa que não teve pólio, mas melhora bastante. E aí o que, que acontece? O cérebro da gente, ele é tão poderoso, os neurônios da gente, que ele não se regenera, mas o que ele faz? Ele empresta, ele ramifica. Eu não tenho um desenho aqui, mas o desenho do neurônio é como se ele fosse ele tem lá a cabeça, né? E aí o corpo que vai e leva o movimento até o membro afetado, por exemplo, a perna. Quando você perde o neurônio que está mexendo, o do lado ele ramifica e vai lá e fica comprido e pega aquele músculo onde ele não tinha contato. Então, o que acontece? Você começa a ter movimento naquela perna, naquele músculo que não era aquele neurônio que fazia a função. Então, às vezes, um neurônio teu faz função de 10, porque a gente tem essa plasticidade. Então, você fica com uma deformação, mas você tem alguns movimentos, você tem função, que é isso que se busca na reabilitação, você dá a função. O que acontece na pós-pólio? Esse neurônio que ramificou, ele começa a perder essas perninhas. Ele atingia 10 lugares diferentes, ele começa a perder uma, aí ele atinge 9. Mas o que acontece com aquele músculo que ele parou de atender? Aquele músculo deixa de receber o estímulo e ele não consegue mais fazer o movimento que ele fazia. Por isso que a pessoa andava, de repente ela não consegue mais andar do jeito que ela andava antes, ela começa a cair. Ela subia a escada bem, de repente o degrau ficou tão alto, ela não consegue mais levantar a perna e subir o degrau. Ou ela levanta a perna, pensa que está na altura do degrau, não está, aí ela cai. Ué, eu sempre subi esse degrau. Ela tá lá cozinhando, sempre pegou a faca, cortou bonitinho, de repente ela não consegue mais. Ela começa a fazer, daí meia hora ela começa a ficar muito cansada, ou ela começa a sentir dor. Então, tudo isso começa a acontecer numa fase da vida que você está super estável. Você falou assim, olha, já fiz, né? Já conquistei um monte de coisa, casei, fiz faculdade, estou num ótimo emprego, né? Ou os atletas estavam lá competindo, de repente você começa a não funcionar mais. Por quê? Aí a resposta é síndrome pós-pólio. Olha só, tá vendo? E o importante da gente fazer essa discussão hoje,
Eu participei até, eu fui no dia da sua posse, Ah, é mesmo. na hora quando você assumiu a presidência da poliomielite, Da né, associação. da G14. Aham. Eu estava lá na sua posse, torcendo por você, e assim, e sempre falando sobre a questão da poliomielite aqui no meu município, em outra cidade onde eu consigo falar. Porque é uma questão, André, que as pessoas, elas estavam, que nem você falou, você estava trabalhando na época, Eu fui auditora do você é Tribunal de contador, Contas. você é Eu contadora sou de formação, né? contadora e trabalhei durante quase 20 anos no Tribunal de Contas do Estado. Você vê, eu estava super no emprego que era o emprego dos sonhos, com a condição que eu queria, e de repente eu começo a ter um monte de problemas e não consigo dar conta do meu trabalho, não consigo dar conta da minha vida, é, com, porque afeta até a memória da gente, porque a gente começa a ficar estressado de não conseguir fazer as coisas, e aí todo o equilíbrio que a gente encontrou na vida, ele desaparece. E eu tenho visto muitas pessoas que chegam até a associação falando sobre isso. Nossa, mas que horror! Essa síndrome pós-polio veio para acabar com a minha vida. Eu vou dizer para você que não é fácil encarar uma realidade nova, principalmente uma realidade que não é legal, que a gente não contava com isso. Mas o que a gente na associação tenta passar para essa pessoa? A vida é mais do que isso. A vida não é só a gente ficar naquele lugar onde a gente está. Que às vezes a gente pensa assim, nossa, se eu não puder viver daquele jeito, não compensa nem viver. Mas aí a gente descobre que com algumas adaptações a gente consegue ter qualidade de vida. No meu caso, eu acabei me afastando do trabalho e acabei me aposentando muito precocemente. Mas foi mais fácil para eu gerenciar a minha vida, porque o trabalho me deixava esgotada, então eu praticamente só conseguia trabalhar. Eu não conseguia ter vida para outra coisa, porque de fato não trabalhar 8 horas por dia para nós é quase inviável, né? Dependendo do nível que você tem de comprometimento. Aqui não dá para ver, né? Eu tenho as minhas pernas afetadas, eu uso órtese nas duas pernas, uso muleta. E se eu estiver fora de casa, é cadeira de rodas o tempo todo, porque eu não aguento mais vencer distâncias. Acho que aqui em casa, só para ir dali aqui, né, que é da cozinha aqui para a sala, da sala para o banheiro, e é essa tudo que eu caminho. Graças a Deus eu caminho, porque isso ajuda bastante. Né? A pessoa que vai para uma cadeira de roda e a casa não está adaptada é uma tremenda mudança de vida. É Então, verdade. a gente entende que é muito difícil fazer essa nova adaptação porque a gente não tem os recursos. Né? Eu tive que fazer uma reforma enorme no meu quarto, porque eu uso uma cadeira de rodas no meu quarto hoje, até por segurança, para eu poder ir do banho, se eu tiver que levantar para ir no banheiro à noite, não ter que vestir o aparelho. Imagina, você tá lá no meio da noite, 3 horas da manhã, cadê meu aparelho? Veste o aparelho, vai no banheiro, né? É super ruim. Então eu decidi usar uma cadeira de rodas que é mais fácil para eu gerenciar isso. Só Exatamente. que aí, se você usa cadeira de roda, você tem que ter uma porta que passe a cadeira de rodas, você tem que ter o espaço que a cadeira de rodas ande. Quer dizer, eu tive que fazer uma reforma enorme, tive que abrir mão de um quarto para aumentar o tamanho do quarto meu, e ter condições de colocar guarda-roupa, quarto, deixar o espaço para a cadeira de rodas circular. Então, quer dizer, é bem complicado você passar a usar uma cadeira de rodas para qualquer pessoa. Então, se você já tem uma deficiência física e aí você passa a ter uma condição mais limitante ainda, é quase que uma traição do destino. Você fala, poxa, jura que agora eu vou ter ainda que passar por isso? É porque a G14, a síndrome pós-polio, pegou todo mundo de surpresa. Até as pessoas com poliomielite.
É Medicina verdade. nenhuma sabia que existia a síndrome pós-pólio. As próprias pessoas com poliomielite também não sabia que teria que ter Não, essa não se falava dificuldade, nisso. né? A Ninguém se gente vê comentava que disso. a gente vê que já tem nos livros falando de síndrome pós-pólio, dessa nova fraqueza, mas isso nunca foi trazido para nós. Nem na época da nossa reabilitação, ninguém falou: olha, você vai se reabilitar, mas você não pode exagerar. Porque o exagero, você pode fazer esse neurônio que é muito requisitado, porque ele trabalha por 10, e aí você pode levar ele a ficar exausto, a uma falência, digamos. E aí é muito ruim você não saber, porque hoje o que a gente faz é avisar que, olha, o Brasil só há 30 anos está livre da polio. Isso quer dizer que a gente tem pessoas com 30 anos com sequela de polio. 31, 32, 35. Quando eu vejo uma pessoa de 35 anos com paralisia infantil, eu falo, nossa, eu achei que eu era das mais novas que tiveram polio, e aí a pessoa com 35 anos tá com polio, com sequela de polio. Aí a gente vai e fala, olha, se você não está sentindo sintoma de síndrome pós-polio, presta atenção para você não exagerar, para você não exaurir o seu neurônio motor, porque o risco é dele ficar, porque dizem que é o overusing, né? Você usa ele demais e aí ele acaba perdendo essa ramificação que ele fez. A gente espera que essa ramificação a gente só perca lá quando estiver velhinho, que é o que acontece com as pessoas, tá? Isso vai acontecer com todo mundo, não é só com a gente. Só que a gente experimenta isso aos 40 anos e não aos 70. A gente tem um envelhecimento muito mais exacerbado dessa questão do movimento. Não estou falando que a gente envelhece na cara, mas a gente envelhece por dentro, que talvez É, seja até pior, né? verdade. Ô, André, e assim, o pessoal falava muito em ter que guardar energia. Ó, você que tem poliomielite, então você precisa guardar energia, né? Porque não sei se isso ainda Então, tá a falando, gente porque fala isso, como que é muito a gente fala, recente. fala. Não, então, porque como é muito recente ainda, os estudos ainda estão tá acontecendo ainda, né? Para saber de que forma que é mesmo, ou o estudo já fechou, já falou, não, a gente Não, na precisa guardar essa verdade, energia. a regra para a gente é a regra que vale para todo mundo. Exercício é necessário, tá? O que a gente não pode é sobrecarregar o nosso corpo com movimento repetitivo. Se você começa a fazer movimento repetitivo, qualquer pessoa, isso vai te prejudicar. No nosso caso, a gente faz muito movimento repetitivo porque a gente usa muito mais energia para caminhar. Imagina, se eu uso órtese, muleta, para dar um passo, eu uso muito mais movimentos do que uma pessoa que não tem uma deficiência física. E eu sempre vou fazer os mesmos movimentos, porque eu vou ter que segurar na muleta, eu vou apoiar e vou empurrar para baixo. E vou fazer isso. Eu passo o dia inteiro fazendo só esse movimento, certo? Eu nunca levanto meus braços, é difícil eu fazer esses movimentos ou empurrar alguma coisa, a gente não faz. Então, o que acontece? O meu músculo ele é desenvolvido só na mesma posição. Então, o que a gente teria que fazer, isso vale para mim, vai valer para você, vai valer para todo mundo, é fazer exercícios para compensar movimento repetitivo e eu tenho que ter um equilíbrio entre o exercício e o repouso. Então, se eu uso muito a musculatura obrigatoriamente para caminhar, eu vou ter que poupar essa musculatura. Por isso que eu passei a usar uma cadeira de rodas para andar. Por quê? Porque aí eu não estou forçando meu braço na muleta, eu não estou forçando o equilíbrio, eu não estou forçando o meu quadril. Eu faço isso quando eu preciso fazer alguma coisa, porque senão eu vou só me cansar se eu for andar fora de casa. Então, eu acho que a gente tem que entender o corpo, entender a fadiga, entender como é que você vai fazer para conseguir equalizar essa equação entre poupar energia, mas você vai poupar daquele músculo que você usa muito e vai tentar desenvolver aquilo que você não usa muito.
Entendi. Eu vou explicar Ô, André, o que eu fiz na piscina, né? Na piscina, eu faço tá. exatamente os movimentos que eu não faço fora da piscina, porque quando eu estou fora da piscina, eu praticamente faço sempre os mesmos movimentos. Você vê que tem uma pergunta aí, né? Tem uma pergunta aqui, a Vlad está perguntando aqui, quais exames são feitos para detectar a perca de neurônio? Ou Tem quais sintomas podem ser percebidos? o exame que usa, inclusive para diagnosticar se a pessoa teve o vírus da poliomielite, se aquela sequela que ela tem é decorrente da poliomielite, se chama eletroneuromiografia. Esse exame ele é usado para várias doenças neuromusculares. Inclusive, quando você está fazendo o estudo da síndrome pós-pólio, esse é um exame obrigatório. Ele vai servir tanto é, para você excluir uma outra doença que tenha neurológica também, e ele vai servir para verificar se você teve perda recente do movimento neurônio motor. Só que ele não é conclusivo, tá? Você não consegue dizer que a pessoa, com esse exame, se ela está com síndrome pós-pólio. Por quê? O exame é tão chatinho que ele é uma agulha que você vai lá e enfia no músculo onde ele tem o contato com o nervo. E aí você vê se o músculo está recebendo o estímulo do nervo. Para você detectar que a pessoa perdeu esse neurônio recentemente, que se é síndrome pós-pólio, você teria que acertar a agulhinha exatamente onde você teve a perda. E isso a gente não sabe. Aí você ia ter que ficar furando a pessoa aí infinitamente até verificar o que está acontecendo. E isso não se faz. Tá? Então, normalmente, o que se faz é, você verifica se você não tem uma outra doença neuromuscular, mais grave até do que a síndrome pós-pólio, porque a gente já encontrou paciente que não era uma síndrome pós-pólio, tinha uma outra doença neuromuscular. Então, você precisa saber exatamente o que está acontecendo. E aí você vai por exclusão de outros sintomas. Então, é mais difícil, porque você tem que excluir. Você está com muita fadiga. Ah, tá. Aí você vai verificar, você tem fadiga por quê? Você sente essa fadiga, vamos ver que outra doença que causa fadiga. Você vai e verifica se você não está com essa doença. Por exemplo, você tem fadiga se você tem uma alimentação deficiente e está lá com, ai, como que chama? Quando a pessoa, ai, minha cabeça não está ajudando hoje. Então, você tem Posso tentar. outras situações que podem levar você a ter uma fadiga assim muito forte. A diferença entre fadiga não é que você fez alguma coisa e ficou cansado que você fez. A fadiga você simplesmente não tem condições de fazer. Ela deixa você mortinho ali, né? E aí você precisa verificar se não é por outro motivo. Então, o diagnóstico ele é por exclusão e você tem que ter a eletroneuromiografia que vai dar um mapa do que está acontecendo com você. É isso aí. Gente, hoje nós estamos aqui com um bate-papo com a Andrea, da Associação G14, um bate-papo importantíssimo, porque nós precisamos falar muito sobre essa questão da poliomielite, porque tem muitas pessoas que estão dentro de casa hoje, tá passando pela sintoma da pós-polio, mas que não tem essa informação. Então é importante para nós aqui que está na live aqui, fazendo esse bate-papo aqui, ó, Rosaquel, Fernando, a Vlaisa, eu não vou eu só vou conseguir falar o nome das pessoas que estão mandando alguma mensagem aqui para nós. Então é importante que vocês compartilhem essa live, né, para que tenha visibilidade para outras pessoas. A Andrea é uma pessoa sensacional, está dentro do meu grupo de amigos que eu gosto de estar junto, e hoje ela veio aqui participar dessa live, desse bate-papo, falar um pouco sobre a síndrome Jailson, pós-pólio, né? então vamos falar. A gente já Oi. falou de pólio, síndrome pós-pólio, mas a gente, como pessoa com deficiência, tem uma porção de coisas que a gente pode falar que eu acho que a gente faz parte de um mesmo universo, que é essa luta pela inclusão, essa luta por acessibilidade, essa luta pelo reconhecimento de que a gente precisa que essas coisas funcionem. E eu acho que a gente deve terminar essa conversa por aí, né?
porque nós temos algumas características que são especiais da polio, né, específicas da polio, mas a gente é ser humano, que nem todos os outros, a gente quer participar das coisas. Eu acho que o trabalho que vocês têm feito é muito bacana. Eu vi com vocês algumas coisas que aconteceram também lá na sua cidade, também estive lá. E eu acho muito bacana o que você está fazendo, a forma como você se desenvolveu. Então, vamos falar sobre ações que a gente pode fazer que vai melhorar a vida de todo mundo. Sensacional, porque você é especialista nisso. E o que você faz aí na Associação G14, você faz para melhorar a vida das pessoas, né? Tanto esse grupo que tem aí de estudos para inclusão, porque é um trabalho de inclusão da pessoa com deficiência. Tá todo mundo aqui, ó. O Silas Cavalcante, Fernando Chorém. Chorém! Fala aí o nome do Fernando. Você consegue falar aí o nome do Fernando? Não, eu Fernando chamo ele de Chorém! Fernandinho. Fernandinho é mais fácil. Fernandinho. É o nosso Fernandinho, está aqui presente com nós. E é isso, André. Nós precisamos aproveitar que nós temos Está falhando a sua conexão para mim, eu não estou conseguindo te ouvir. Mas o que eu esse ia dizer é que conhecimento para levar para as outras pessoas que não têm. Então, vamos aí, tá? Então, a minha conexão está caindo aqui, pessoal. eu não estou nem te ouvindo. Mas Mas o que eu você ia pode falar. dizer, tá, o que eu ia dizer é que a população da polio, nós tivemos, eu tive a polio em 68. Então, quer dizer, eu passei os anos 70 inteiros convivendo, os anos 70 e 80, né? Porque a nossa Constituição só em 88 reconheceu a igualdade e que as pessoas com deficiência tinham direito à equidade, né? Então, até 88 não se falava nem em inclusão, nem em acessibilidade. Eu tive sorte porque minha mãe era professora e eu consegui estudar. Mas a gente ouve as histórias das pessoas que tiveram pólio, muitas não conseguiram estudar, não tinham como ir para as escolas, se o pai não tinha carro para levar, não tinha como ir, porque transporte acessível é uma coisa que é muito recente a gente ter condições de entrar num ônibus. A minha vida inteira eu subi escada, eu tive que ir subir aquele ônibus, eu lembro quanto que era desgastante subir aqueles 3, 4 degraus enormes que tinha lá no ônibus para subir. Imagina o que eu desgastei dos meus braços subindo a escada da minha faculdade, que eram 3 andares, fazendo isso de ônibus, porque eu não tinha carro, a minha família também não tinha condição de me levar e me buscar. Então, eu sinto que eu sobrecarreguei muitíssimo o meu corpo, porque nós não tínhamos essas políticas de acessibilidade. Para mim, elas chegaram muito tarde, porque quando elas chegaram, eu já tinha exigido demais do meu corpo. Então, os braços da gente ficam cheios de lesões, porque imagina se você é obrigado a subir escada, a subir, a gente sobe segurando aqui no braço. Então, é muito importante. Hoje eu fico muito feliz de ver que as faculdades têm elevador, que eu consigo sair da minha casa com uma cadeira de rodas e ganhar a cidade e fazer as coisas, que isso não é tão limitante. Mas não foi assim. Pelo menos 20 anos da minha vida foi sem acessibilidade nenhuma. Eu acho que não tinha nem no dicionário essa palavra. Acessibilidade, inclusão, então, era uma coisa que ninguém falava. E hoje todo mundo fala em inclusão, então eu acho que isso é uma vitória muito grande. Eu fico feliz que hoje a gente discuta a educação inclusiva, que tenha o Atende, que leva as crianças para
para ter aula, né? Se o pai não tiver carro para levar, o atende e leva, porque foi muito difícil para os pais cuidarem de nós naquela época. E foi uma legião, 27 mil crianças entre 68 e 89 ficaram com a poliomielite. É bastante gente, a gente vê aí, né, todo dia vendo o que está acontecendo com a Covid, e fala, nossa, quanta gente. Vocês imaginam 27 mil crianças só nessa época, porque os anteriores a 68 não estão nessa conta. Eu acho que aí o Brasil teve umas 100 mil crianças afetadas pela poliomielite. A gente não tem números, não sabe quantas morreram, o que aconteceu, se foram morrendo ao longo da vida, o que acontece de fato. Esses estudos a gente não tem. Mas como a população maior está nessa faixa entre 50 e 70 anos, agora a gente está observando essa população um pouquinho mais de perto. É isso aí, André. E as políticas públicas foi acontecendo. Eu lembro que quando eu comecei a fazer uma militância na causa da pessoa com deficiência, eu comecei a estudar sobre a origem dessa luta, da onde que surgiu a luta, e a gente viu, e eu vi que as mães que tinham criança com a poliomielite foi as primeiras a ir para a rua aqui no Brasil aqui para buscar a política pública, porque falaram, não, se meus filhos vão ficar com alguma sequela da poliomielite, né? Então, por que não a gente não dá uma qualidade de vida para eles? Então, a poliomielite, como atingiu muitas crianças, foi aonde as políticas públicas para a pessoa com deficiência foi necessário acontecer por conta da quantidade de crianças que tiveram sequela da poliomielite. A ACD foi criada e chamava Associação de Assistência à Criança Defeituosa. Olha, É isso aí. você era considerado um brinquedinho quebrado, né? É. Criança com defeito. Agora que ela é a criança... a ACD, acho que é a Associação de Assistência à Criança Deficiente. Deve ser, Com né? deficiência. Agora, mas eu tenho a carteirinha aqui que Com eu estou deficiência. até procurando, que eu ando com ela aqui, que é a carteirinha da ACD, quando falava que era criança com defeito, só que eu não vou achar ela hoje para mostrar aqui para vocês. Não, então, mas para você ver como eram as coisas naquela época, né? Aqui, deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. Ó, Criança defeituosa. Então, era essa carteirinha aqui. imaginar que você era uma criança defeituosa, né? A instituição cuidava de crianças defeituosas. Tem um impacto isso na vida da gente, né? Pensar que você Verdade. era vista como uma criança defeituosa. E eu me lembro de ter muito medo de não conseguir alcançar o que eu queria, ser uma pessoa independente, ter autonomia. Graças a Deus isso foi possível. Eu consegui, eu tive uma educação boa, né, oferecida pelos meus pais, e eu sei que isso não é o que aconteceu com a maioria, mas eu consegui isso e também consegui fazer uma faculdade e fiz um concurso público, que é o que dava mais segurança. Então eu tenho uma situação que é boa, mas a maioria das pessoas não tem uma situação que deixa elas confortáveis. E, além de tudo, a gente ainda tem esse problema que o INSS hoje não reconhece que a síndrome pós-pólio é incapacitante e não tem permitido que pessoas com sequelas de pólio nem consigam fazer ou tratamento ou se afastar para tratamento de saúde, muito menos a, a aposentadoria por invalidez. Várias pessoas estavam aposentadas e perderam a aposentadoria nessa leva aí do pente fino. Então a gente está numa situação bem besta, como se nós não fôssemos as pessoas que carregamos a nossa deficiência física nas costas, sozinhos, porque o governo não nos amparou, e agora o governo continua querendo que a gente se vire sozinho. Parece que é isso, né? Exatamente. E vocês batalham muito para não deixar isso acontecer, né? Não só aqui no Brasil, vocês viajam até para fora do Brasil para discutir a polícia. Você quer falar um pouquinho sobre o seu passeio na Argentina? Passeio não, foi uma luta, né? Vocês Não, foram então, lá, nós, fazer uma na militância na verdade, Argentina.
Na verdade, teve um encontro internacional, que foi o primeiro, foi lá no México. Um grupo do México pediu para o doutor Acari, que queria ouvi-lo, porque o doutor Acari aqui é nosso mestre, né? Pediu lá na universidade se podia enviar uma pessoa para falar para ele sobre síndrome pós-pólio, e eles convidaram gente de vários lugares. Eu não pude ir nessa ocasião, mas foram algumas pessoas aqui do Brasil, acho que 4 ou 5. A universidade mandou o doutor Abraão, e eles se encontraram, acho que umas 15 pessoas. Esse foi o primeiro encontro internacional para falar de síndrome pós-pólio. Foi um encontro assim bem sem muita pretensão, mas eles começaram um movimento bem importante. Depois a gente trouxe esse encontro para o Brasil. A gente fez aqui o segundo encontro internacional em São Paulo, que foi em 2017. Acho que é 2017. 2018, a gente foi para a Argentina para fazer o encontro lá. Em 2019, nós não fizemos um encontro internacional, a gente fez só um movimento aqui no Brasil, em São Paulo. E agora, não sei, né, 2020, quem sabe a gente não faz alguma coisa online. A gente já desistiu de que esse ano dê para fazer algum encontro presencial, mas já que a internet permite que a gente encontre todo mundo, eu acho que isso seria sensacional. 2020 é um encontro internacional com gente de tudo que é lugar. É o lado bom de uma coisa que não é boa. A gente sempre pode aprender. É verdade, e eu aprendi bastante em casa, né? Porque eu tive que ficar dentro de casa, preso, e aí eu aproveitei para me ler, aproveitei para criar esse espaço desse bate-papo inclusivo aqui. Nós estamos conseguindo aprender muito com esse bate-papo, porque nós estamos conseguindo desegregar movimentos que era movimento segregado, que discutia a política para a pessoa com deficiência em algumas panelinhas com algumas pessoas só, e não passava não apresentava essa política para todos, né? Inclusive eu quero aqui, se eu tiver a oportunidade de mandar um abraço para o doutor Acari, que eu vi uma fala dele, eu fiquei até arrepiado naquele congresso que ele falou assim, que todo mundo, que nós temos que discutir política para todos. E para todos, não é todos menos um, não, é todos, todos. Então, quando a gente fala isso e faz essa discussão, é muito bacana, porque a gente vê que tem pessoas engajadas igual ele, discutindo a política não só para a poliomielite, mas para todas as deficiências. Sim, é verdade. Então, é muito importante essa militância. Jailson, falar em política pública é preciso representatividade. Então, o legal é que a gente precisa agora mostrar a cara e sair aí, participar das eleições, e a gente precisa representar lá, dentro das assembleias legislativas, a nossa causa, porque ninguém vai falar por nós. A gente é que precisa ir lá e falar. Então, eu acho muito legal que você tenha construído a sua história aí, e agora você está, né, como pré-candidato aí no seu município, vai concorrer mesmo? Sim, estou enfrentando esse desafio novo. É Francisco Morato, né? Então, é Francisco Morato. muito legal. Seria muito bom se em todas as assembleias legislativas, ou dos estados ou dos municípios, tivesse uma pessoa com deficiência lá. A gente precisa disso. Do mesmo jeito que precisa ter mulheres, precisa ter pessoas que representem a população mesmo, né? As pessoas mais pobres, as pessoas, os empresários, todos eles têm que estar representados lá. E a gente não tem representatividade da pessoa com deficiência. Parece que a pessoa com deficiência também não gosta muito de votar na pessoa com deficiência. Mas a gente precisa tomar o controle dessa situação, que se a gente não fizer isso, quem vai fazer? Exatamente. Eu estava fazendo uma pesquisa, e aí, no nosso censo, você conhece, você sabe que 24% da população brasileira tem alguma deficiência. E aí, quando você vê que não tem nem 0,5% representando em câmaras, tem cidades que não tem nem candidatos com deficiência, né?
Na Assembleia Não, Legislativa, por exemplo, você não tem pessoas com deficiência representando a nossa causa. Hoje tem mas a Jailson, senadora Mara Gabrilli. dá para entender porque antes de 88 a gente nem existia como pessoa, não é? É Então, quer verdade. dizer, se a gente começar a pensar que de 88 para cá, que começou a haver leis que garantisse que a gente pudesse ter acesso às coisas, então nós somos muito jovens dentro do mundo político. É como se a gente começasse a existir só a partir da Constituição. E ainda a Constituição, para ser implementada, ela falava: ah, tá bom, transporte público, 20 anos para se adequar. Sim, mas o que, que eu faço nesses 20 anos que não tinha transporte público? Imagina que de 88 ele me deu 20 anos, de 88, 98, 2008. Olha, 20 anos. Quer dizer que só em 2008 que eu pude começar a pensar em exigir transporte público, porque quem teve o direito de não pôr transporte público foi o transporte público. É, verdade. Então, a gente está começando, está engatinhando nisso. Teve gente que nunca teve a oportunidade de ir fazer uma educação consistente. Aí como que você vai saber os direitos que você tem? Ou como que você vai lá? A gente vê, porque a gente vai transformando as pessoas, né? Elas começam a entrar para os grupos, estou falando do pessoal da polio, e estava lá, trancado em casa, não sabia que podia pedir uma cadeira de rodas no SUS, então não tinha como sair, ou a própria família nunca incentivou que a pessoa tivesse autonomia, não deixa sair sozinha. Aí a pessoa, de repente, conhece um grupo que as pessoas saem, que as pessoas falam, que as pessoas. E aí a gente vê como as pessoas vão se modificando e começam a ter um comportamento político nos seus municípios. Tem uma menina que eu acho uma querida, ela é de Itaquaquecetuba, que ela não conseguia sair de casa porque lá era tudo muito ruim, a Val. E aí, o que, que a Ela foi Val fez? sequestrada, né? Ela foi sequestrada pelo um cobrador lá, porque ela brigava com os caras, Pois é, quebrava. mas hoje ela falou para mim: olha, Andréia, eu não sabia que eu podia brigar, que eu, pequenininha como sou, e era uma pessoa simples. E, de repente, ela descobriu o poder que ela tem, porque ela se juntou com outras pessoas, acho que vocês ajudaram ela lá também, não foi? E ela fez um movimento enorme em Itaquá. Olha que legal. E olha, eu não duvido que algum dia a Val ainda vai ser vereadora de Itaquá. Porque ela é uma pessoa super batalhadora, e por que não? É verdade. Não Merece é? mesmo. É. E você sabe qual que é o meu maior objetivo? É Hum. politizar a pessoa com deficiência. Politizar, empoderando dos seus conhecimentos, né? Porque a princípio a gente começou a fazer esse empoderamento, só que daí nós conseguimos ter mais barreira ainda, porque a pessoa com deficiência era empoderada, chegava até os equipamentos, e os equipamentos não conheciam os direitos da pessoa com deficiência. E aí, essa pessoa, em vez de mostrar que tinha o conhecimento, ela queria brigar com mais violência, porque tinha o direito, eu também fui desse jeito, né? E a partir da hora que a gente começou a Quem transformar nunca, essa né? briga, começar a transformar essa briga em luta e mostrar para as pessoas, né, que a pessoa com deficiência politizada, ela vai conseguir mais conquista, então foi muito importante e a gente vem fazendo essa militância mesmo, é politizar a pessoa com deficiência, discutir dentro das câmaras municipal, discutir na Assembleia Legislativa. Inclusive eu tive várias oportunidades, até junto com você mesmo, né? Nós tivemos várias oportunidades de discutir junto com a senadora Mara Gabrilli, né? Discutir política mesmo para a pessoa com deficiência, dar nossa opinião e ver que a nossa opinião naquele momento lá, ela serviu de inspiração para criar a Lei Brasileira de Inclusão, serviu de inspiração para criar outras regulamentações que hoje dá condições para a pessoa com deficiência, no mínimo, lutar pelos seus direitos. Jailson, o que eu acho que a pessoa com deficiência ela faz um trabalho muito importante, porque é ela que possibilita que algumas atitudes ou algumas adaptações sejam feitas antes. Por exemplo, eu fui ao cinema outro dia e vi um senhor bem velhinho, ele devia estar uns 80 anos, ele estava com a velhinha dele, com a senhora dele,
E ele pegou aquele carrinho do shopping e foi até o cinema todo acessível. Aí ele foi, estacionou o carrinho e sentou lá na poltrona, ele e a senhora. Aí eu pensei cá com meus botões, olha só, essa pessoa nunca lutou por acessibilidade. Ele nunca se preocupou com isso, porque ele nunca precisou. Só que agora que ele está com 80 anos, ele continua gostando de ir ao cinema. Porque antes uma pessoa mais velha não saía de casa. Você fazia o aniversário no restaurante e se o teu avô não pudesse andar, ele não ia no seu aniversário. Hoje, o teu avô pode ir no seu aniversário. Por quê? Porque se ele usar uma cadeira de roda ou se ele estiver usando uma bengala e estiver bem debilitado, você sabe que você consegue, que lá ele vai ter rampa para andar, se ele não puder subir escada, você sabe que vai ter um banheiro adaptado, mas essa pessoa não lutou por isso, mas nós lutamos. Então, a gente é que está garantindo para essas pessoas uma velhice muito mais legal, uma velhice com muito mais autonomia e participação. Embora ela não tenha lutado nada por isso, ela vai usufruir. Então, eu digo que se houver um investimento na pessoa com deficiência, você não está investindo em mim, você está investindo no seu futuro. É que você não enxerga isso. Então, investir em acessibilidade, em inclusão, é pensar num futuro melhor para todo mundo. Para a sociedade mais justa, igualitária para todos, né? Sim, E aí por que não? ninguém, Você vai deixar de e aí, gostar de fazer essas coisas? e aí ninguém fica para trás. Por isso que Uhum. a gente vem trazendo esse compromisso de não deixar ninguém para trás, né? E principalmente a pessoa com deficiência, que hoje é o nosso foco principal, mas por conta que a sociedade deixou muito tempo a pessoa com deficiência isolada dentro de casa. Então, o nosso foco principal é a pessoa com deficiência, mas que a sociedade, todos eles vão ganhar, né? É que nem você disse aí, daqui 20, 30 anos, pessoas hoje que não têm nenhuma deficiência, vai poder usufruir de uma sociedade com mais acessibilidade, com mais inclusão, com respeito com empatia com a dor do próximo. Então é isso que nós vamos trazendo nesse bate-papo sensacional aqui, que nós já estamos aqui nos 50 minutos de conversa, que parece que faz 10 minutos, que a hora está passando muito rápido. Andréia, assim, minhas lives assim eu não gosto de passar de uma hora, para depois eu vou colocar na plataforma do Ah, eu YouTube, acho melhor também. e vocês vão estar lá na plataforma do YouTube, lá compartilhando, comentando, né? E vendo de novo essa live. Então, para a gente Tá finalizar aqui o bom. nosso bate-papo, eu gostaria de você só agradecer essas pessoas que estão presentes aqui. Teve uma hora que tinha 25 pessoas online, daqui a pouco essas 25 vai transformar em muito mais, que eu sei que todo mundo vão compartilhar. Mas eu queria que você finalizasse fazendo essa reflexão, né, dessa sociedade mais justa e igualitária para todos, sem deixar ninguém para trás. Aí depois eu vou colocar uma musiquinha aqui do Daniel para nós fechar o nosso bate-papo. Tá bom. Ah, então, esse é o sonho, né? Eu acho que igualdade é uma coisa muito difícil, porque a gente não tem só o problema da deficiência física, a gente tem o problema da pobreza, a gente tem o problema da, da falta de acesso à informação, a gente tem os idosos hoje que também, se ele não é um idoso que conseguiu construir um futuro mais amparado, ele também está desamparado. Então, igualdade é uma coisa que é difícil de ser conquistada. Mas eu acho que a gente tem que pensar, pelo menos. A gente acha que só os grandes podem pensar em igualdade, a gente pode pensar nas pequenas atitudes. Tem muitas coisas que a gente pode fazer no dia a dia que são a favor de uma sociedade mais igualitária. Então, a gente tem que pensar nisso. O que cada um pode fazer pela inclusão, pela igualdade? Eu acho que quando você sabe mais, você tem essa obrigação de passar essa informação adiante. Por isso que a gente trabalha na associação, por isso que você trabalha fazendo o trabalho que você faz, por isso que tantas pessoas estão aí dedicando uma parte da sua vida para que esse recado da inclusão e da igualdade seja levado, não só com relação à deficiência física, né, mas
de todas as formas. A sua relação com as pessoas que trabalham com você ou com quem você se relaciona no dia a dia, tudo precisa ter esse cuidado com a igualdade e com a inclusão. Sensacional. O Fernando está comentando aqui, ó. Faço bem pelo que vocês estão falando. Basta olhar para saber que a minha deficiência me tira um pouco de condições físicas. A cada dia, por mais que eu se esforçado, mas chega uma hora que a gente não aguenta. E aí nós precisamos mesmo de uma sociedade mais justa. Para isso tem tecnologia assistiva. A gente está num tempo em que as cadeiras de rodas estão muito melhores, então a gente tem que ter disponível isso. A acessibilidade e as tecnologias assistivas, porque as tecnologias assistivas, elas realmente permitem que, apesar da deficiência, a gente consiga ter qualidade de vida. E é isso que a gente precisa. É isso aí, né? André, sensacional. Foi um prazer imenso estar aqui com você hoje na minha live, fazendo bate-papo. Espero que essa pandemia passe rápido aí, para a gente ir lá comer um peixinho, né? Vamos comer um sushi. Comer um sushizinho, ficar todo mundo de boa. Gente, muito obrigado pela participação de todos vocês. Tá? Vamos guardar essa live aqui como um documento importante, porque eu vou documentar todas essas lives que eu estou fazendo, tá bom? Então, um abraço para todos vocês. Ninguém fica para trás. Finalizando aqui com a música do Daniel, para vocês se deliciar aí desse som fantástico. Um beijo, um abraço a todos. Essa música é muito bonita, né, gente?